Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Larissa Azola, professora de matemática. Nessa aula, eu irei estar fazendo uma breve revisão de potência de base 10 para poder, então, introduzir o conceito de notação científica. Bora começar? Na aula de hoje, irei falar de notação científica, mas antes farei uma breve revisão de potência de base 10. Segue aqui alguns itens para nós transformarmos esses números em potências de base 10. Na letra A, nós temos o 1. Todo número elevado a zero é 1, então eu consigo reescrever o 1 como sendo 10 elevado a zero, usando aí a potência de base 10. Na letra B, nós temos o 10. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, então o 10 eu posso reescrever ele como sendo 10 elevado a 1. Na letra C, nós temos o 100. Eu posso pensar no 100 como sendo 10 vezes 10. Eu tenho aqui uma propriedade importante de produto de potência de mesma base, onde eu conservo a base e somo os expoentes. Nesse caso, a base é o 10, eu vou conservar ela. Se não tem expoente, subentende-se que é 1. Então, eu tenho aqui 1 mais 1, 2. Então, o 100 equivale a 10 elevado a 2. Na letra D, o 1000. Eu posso pensar no 1000 como sendo 10 vezes 10 vezes 10. Vou aplicar a propriedade de potência. Vou conservar a base, que é o 10, e somar os expoentes. Então, o 1000 equivale a 10 elevado a 3. Na letra E, eu tenho aí o 10.000. Posso pensar no 10.000 como sendo 10 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Aplico a propriedade. Então, o 10.000 é quem? 10 elevado a 4. Na letra F, nós temos 100.000. Eu posso pensar no 100.000 como sendo 10 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Aplicando a propriedade, nós temos a base 10 e, somando os expoentes, eu tenho 5. Então, 100.000 equivale a 10 elevado a 5. E, para finalizar, nós temos aí 1 milhão. 1 milhão é o mesmo que 10 multiplicado por ele mesmo 6 vezes. Aplicando a propriedade, nós temos aí 10 elevado a 6. Notação científica. A notação científica é uma forma de escrever números usando potência de 10. É utilizada para reduzir a escrita de números que apresentam muitos algarismos. Um número em notação científica apresenta o seguinte formato. Então, eu tenho aqui n vezes 10 elevado a n. Esse n maiúsculo, ele é um número real maior ou igual a 1 e menor que 10. Se eu tiver um número que não esteja nesse intervalo, então eu não consigo representar aí usando a notação científica. Esse n do expoente, ele pode ser um número inteiro qualquer, incluindo um número negativo. Para transformar um número em notação científica, devemos seguir os passos abaixo. São 3, eu vou falar cada um e depois vou estar explicando melhor nos exemplos. Primeiro, escrever o número na forma decimal, ou seja, o número com vírgula, com apenas um algarismo diferente de zero na frente da vírgula. Esse algarismo, ele vai estar nesse intervalo, maior ou igual a 1, menor que 10. Segundo, colocar no expoente da potência de 10 o número de casas decimais que tivemos que andar com a vírgula. Se ao andar com a vírgula o valor do número diminuiu, o expoente ficará positivo. Se aumentou, o expoente ficará negativo. E o terceiro passo, escrever o produto do número pela potência de 10, ou seja, nessa forma. Exemplos. O primeiro exemplo pede para escrever os números abaixo usando a notação científica. Da letra A até a letra D, nós temos aí números pequenos. Em casos de números pequenos, a gente vai aumentar eles, ou seja, a gente vai deslocar a vírgula para a direita. Então, aqui na letra A, eu tenho que deslocar essa vírgula até chegar no 1 para ele estar em notação científica. Então, eu vou deslocar a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu consigo reescrever esse número como sendo 1,2 vezes 10 elevado a menos 6. Por que menos 6? O número vai ser negativo porque eu estou aumentando o número, né? O expoente vai ser negativo porque eu estou aumentando o número. E eu estou aumentando ele em quantas casas decimais? Eu desloquei aí a vírgula 6 casas decimais para a direita. Então, por isso, o menos 6. Na letra B, transformando 0,234 em notação científica, eu vou deslocar essa vírgula apenas uma casa decimal para a direita. Então, o expoente da minha potência de base 10 ele vai ser
menos 1. Então, eu reescrevo esse número como sendo 2,34 vezes 10 elevado a menos 1. Na letra C, nós vamos deslocar essa vírgula para a direita. Quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parei aqui no 2. Então, esse número corresponde a qual notação científica? 2,23 vezes 10 elevado a menos 8. Por que menos 8? Negativa porque eu estou aumentando o número. 8 porque eu estou deslocando a vírgula 8 casas decimais para a direita. Na letra D, eu vou andar com essa vírgula 1, 2 casas decimais. Então, vai corresponder aí 2,04 vezes 10 elevado a menos 2. Da letra E até a letra H, nós temos números muito grandes. Então, quando eu tenho números muito grandes, a ideia é reduzir esse número. A ideia é deslocar a vírgula para a esquerda. Se eu ando com a vírgula para a esquerda, eu aumento o expoente. Então, aqui na letra E, não tem vírgula. A vírgula é como se estivesse no final do número. Então, ela está aqui. Eu vou andar com ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 casas decimais para a esquerda. Então, o meu expoente ele vai ser 10 positivo. Eu tenho aí 1,25 vezes 10 elevado a 10. Na letra F, entende-se que a vírgula está aqui. Então, vou deslocá-la para a esquerda quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho aí 3,3758 vezes 10 elevado a 8. Por que 10 elevado a 8? Vai ser positivo porque eu estou diminuindo o número. E 8 porque é o número de casas decimais que eu desloquei para a esquerda. Na letra G, então a vírgula está aqui no final do número. Eu vou andar com ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 casas decimais para a esquerda, então o expoente da potência de base 10 é 11. Eu tenho aí 2,589 vezes 10 elevado a 11. E para encerrar esse exemplo, nós vamos andar aqui com a vírgula, quantas casas para a esquerda? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desloquei a vírgula 6 casas decimais para a esquerda, então o meu expoente vai ser 6 positivo. Eu tenho aí 1,23456 vezes 10 elevado a 6. O segundo exemplo manda também escrever os números abaixo usando notação científica. Só que agora eu tenho aqui alguns números escritos usando a potência de base 10, mas que não estão em notação científica. Então, primeiramente, a gente vai transformar esses números em notação científica e depois resolver. Então, nós temos aqui, da letra A até a letra D, nós temos números maiores. A gente vai reduzir esses números escrevendo em notação científica e depois a gente vai aplicar a propriedade de produto de potência de mesma base. Vamos entender. Então, eu tenho aqui na letra A, 11,2 vezes 10 elevado a 6. Esse número está em notação científica? Não. Vamos transformar, então. Essa vírgula ela vai deslocar uma casa para a esquerda. Com isso, eu tenho 1,12 vezes 10 elevado a 1. Esse vezes 10 elevado a 6, ele continua. O que eu tenho agora? Eu tenho aqui produto de potência de mesma base. Então, eu vou conservar 1,12 vezes, vou aplicar a propriedade. Conserva a base, que é o 10, e somos expoentes. 1 mais 6, 7. Então, eu tenho esse novo número. 1,12 vezes 10 elevado a 7. Na letra B, primeiramente, vamos passar esse número para a notação científica. Eu vou deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, eu vou ter essa expressão, 2,1222 vezes 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 7. Conservo 2,1222, aplica a propriedade de produtos de potência de mesma base. Então, a base é o 10, expoente eu somo, 2 mais 7, 9. Então, eu tenho aí 2,1222 vezes 10 elevado a 9. Na letra C, passando o 555 para a notação científica, nós temos 5,55 vezes 10 elevado a 2, vezes 10 elevado a menos 7. Vou conservar o 5,55, vou aplicar a propriedade de produtos de potência de mesma base. Então, vai ficar 5,55 vezes, conserva a base que é 10, somos expoentes. 2 mais menos 7, mais com menos dá menos. 2 menos 7, menos 5. Então, eu tenho aí 5,55 vezes 10 elevado a menos 5.
Na letra D, a mesma ideia. Transforma 423,25 em notação científica. Vou obter 4,2325 vezes 10 elevado a 2. Vezes 10 elevado a menos 5. Então, nós vamos conservar o 4,2325, aplicar aqui a propriedade de potência. Conserva a base, que é 10, e soma os expoentes. 2 mais menos 5, mais com menos menos. 2 menos 5, menos 3. Então, eu tenho aí um número em notação científica. Da letra E até a letra H, nós temos números pequenos. Então, a ideia é aumentar esses números, ou seja, deslocar a vírgula para a direita. Então, aqui, 0,02, eu vou deslocar a vírgula. 1, 2. Então, eu consigo reescrever ele como sendo 2 vezes 10 elevado a menos 2. Por que menos 2? Negativo, porque eu estou aumentando o número. 2, porque é o número de casas decimais que eu andei com a vírgula. Então, eu tenho aqui 2 vezes 10 elevado a menos 2, representando 0,02, vezes 10 elevado a 3. Conservo 2, aplico a propriedade de potência. Então, vai ficar 2 vezes 10 elevado a 1. Na letra F, vamos escrever o 0,003 em notação científica. Vou deslocar a vírgula 1, 2, 3 casas para a direita. Então, vai ficar aí 3 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 10 elevado a menos 4. Conservo 3, aplico a propriedade de potência. Conservo a base 10 e soma os expoentes. Menos 3 mais menos 4, mais com menos menos. Menos 3 menos 4. Conservo o sinal de menos e soma os expoentes. 3 mais 4, 7. Então, eu tenho aqui 3 vezes 10 elevado a menos 7. Na letra G, colocando 0,0004 em notação científica, nós obtemos 4 vezes 10 elevado a menos 4. Vezes 10 elevado a 5. Então, o que nós vamos fazer aqui? Conservar o 4 e aplicar aqui a propriedade. Conserva a base 10 e soma os expoentes. Menos 4 mais 5, 1. Então, eu tenho aí 4 vezes 10 elevado a 1. E na letra H, para finalizar, nós vamos ter aí, transformando esse número em notação científica, a gente vai deslocar a vírgula aí. 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita. Consequentemente, eu estou aumentando o número e estou diminuindo o expoente, né? Então, eu tenho 5 vezes 10 elevado a menos 5, vezes 10 elevado a menos 6. Conservo 5 e aplico a propriedade de potência. Conservo a base, que é 10, e soma os expoentes. Menos 5 mais menos 6, mais com menos menos. Menos 5 menos 6, conservo o sinal de menos e soma os expoentes. Pode acontecer de aparecer aqui, ao invés de uma multiplicação, uma divisão. A ideia vai ser bem parecida, só que a propriedade para divisão de potência de mesma base é o seguinte: conserva a base e subtrai os expoentes. Então, se por acaso aqui fosse uma divisão, ficaria 10 elevado a 1. Por que 1? Eu ia subtrair os expoentes, eu iria fazer menos 5 menos 6. Menos com menos mais, então ficaria menos 5 mais 6, que daria 1. Então, tomem cuidado aí. Se eu tiver multiplicação de potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Se eu tiver aqui uma divisão de potência de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Bom, gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula, espero que tenham entendido um pouco aí de notação científica, né? Semana que vem eu voltarei com mais aulas diferenciadas. Beijão para vocês, fiquem com Deus!